Olá meninas, bem-vindas à parte 1 da aula do ninho. Então, vocês compraram a aula do ninho, algumas de vocês compraram apenas o molde e outras compraram a aula do ninho. Portanto, para quem comprou o molde, vocês receberam em vossa casa este molde, ok? Este molde que eu vos enviei, isto é metade do molde do ninho, está bem? Portanto, metade do molde do ninho. E para quem recebeu o tecido, ok? Vocês têm que dobrar uma parte inteira do ninho para tirarem a metade que vai servir do vosso molde. Para vocês poderem guardar este molde para sempre, ok? Também há de ter a placa de espuma que tem este tamanho e que também convém vocês guardarem o molde da placa de espuma, a não ser que comprem sempre connosco a placa pré-feita, tá bem? Depois, se vocês quiserem, para acrescentar mais alguma coisinha, até podem fazer uma nuvenzinha ou uma estrelinha ou alguma coisa para adicionar mais alguma graça ao vosso ninho. Eu vou-vos mostrar esta primeira parte, vai ser sobre aquilo que vocês receberam em casa e sobre como cortar o ninho, ok? E a segunda parte da aula aí vai ser sobre a confecção do ninho. Então, vocês receberam a fita de cetim, receberam ou o molde ou o ninho pré-cortado, com as duas partes do ninho, receberam também a placa de espuma e receberam o enchimento e uma linha. Agora, quando vocês tiram o molde, que é a primeira coisa que devem fazer para não perderem o molde, tirar o molde assim que o vosso kit chegar a casa, vou-vos ensinar então como cortar o tecido e o molde. Então, nós precisamos, para fazer um ninho, se o tecido tiver preceito, ok? Se o tecido tiver preceito, nós precisamos de, vou medir aqui, precisamos de 1 metro de tecido, ok? Precisamos de 1 metro de tecido, mas precisamos apenas de 1 metro de tecido por 75 centímetros. O que é que quer dizer? Quer dizer que se o tecido não tiver preceito, ok? Nós podemos fazer 2 ninhos com 1 metro de cada padrão de tecido, ou seja, no total de 2 metros. Se o tecido tiver preceito, aí já não dá para poupar tanto. Então vamos lá ver, o que é que eu fiz? Eu cortei 1 metro de tecido, ok? E depois cortei esse metro ao meio. Separei os outros 75 centímetros para um lado e fiquei com estes 75. Posicionei o meu ninho, de um lado vai ser amarelo liso e do outro lado vai ser com este padrão dos animais, ok? Este aqui, portanto, como a direção dos animais é para cima, deu para eu aproveitar. Ou seja, se ele fosse assim, no padrão, não dava para eu aproveitar tanto, mas ele é assim, no tecido, e deu. Posiciono, aqui também cortei 1 metro, mas depois dividi ao meio, fiquei com 1 metro por 75, posiciono exatamente dobrado ao meio, ok? Portanto, este metro eu dobrei isto ao meio, este tecido era assim, eu dobrei ao meio, juntamente com o amarelo, a parte que está dobrada ao meio está para o meu lado, está virada para mim, juntamente com a parte amarela. E eu vou pô-los encaixados perfeitamente um em cima do outro, está bem? Portanto, tem que estar perfeitamente um em cima do outro, ok? Portanto, podem ver assim que ele está exatamente aqui em cima. E a seguir vou colocar o meu ninho. Ou seja, coloco aqui o meu molde do ninho, a parte bicuda, portanto, esta parte aqui é para cima. Portanto, os desenhos têm que estar nesta posição, têm que estar em pé assim. E esta parte aqui, que faz este canto, que há de ser o sítio onde depois nós vamos atar do nosso ninho, vai ficar para baixo. Portanto, só para terem uma ideia, aqui como é que os animais estão, eles estão direitos nesta direção, ok? Portanto, as patinhas estão viradas para o fundo do ninho. Isto é muito importante. E vamos cortar o nosso ninho. Podem alfinetar, ok? Alfinetem. Não se esqueçam, para quem comprou o kit, a primeira coisa a fazer antes de começar a costurar é tirar o molde, para não perderem o molde, porque o molde vai já pré-cortado. Aproveitem e tirem logo o molde. E vamos cortar, então, tudo à volta. Vão sobrar daqui, em baixo, umas tirinhas de tecido aqui, que depois vocês podem usar para fazer, por exemplo, prendes chupetas. E até podem oferecer à mamã, ou um prende chupetas, ou um miminho. Vocês podem fazer aqui, ou podem usar para fazer um patchwork ou alguma coisa do género. Então, eu vou começar por cortar aqui, em baixo. Pronto, como vocês podem ver, sobraram-me aqui 2 belas tiras de tecido, uma cinzenta e uma amarela, que dá para fazer uns prendes chupetas. Portanto, vou já guardar aqui para o lado e vou cortar agora tudo à volta. E estes bocadinhos aqui já não vai dar para aproveitar, já são muito pequeninos, só já consigo aproveitar um bocadinho ali em cima.
E a seguir vou-vos mostrar então como é que está o meu corte do ninho, ok? Este é o passo número 1, portanto, cortar o ninho. Na próxima aula, que ou será amanhã ou depois da manhã, conforme as coisas correrem aqui pela loja, que amanhã eu estou aqui sozinha, vamos então confeccionar o ninho, tá bem? Portanto, hoje é sobre tirar o molde e cortar o ninho, tá bem? Ora, vamos continuar a cortar sempre aqui à volta. Se vocês preferirem, podem marcar antes com uma caneta, em vez de estarem aqui a cortar à volta do ninho. Para fazerem o ninho, vocês precisam de sensivelmente 1 kg e pouco de enchimento. Portanto, 1 metro de tecido do padrão mais 1 metro do tecido liso ou o tecido simples para colocar no interior. Precisam de 4 metros de cetim e precisam da placa. O cetim também pode ser trocado por cordão de algodão, tá bem? E precisam da placa de ninho. Também podem depois, se quiserem, colocar um bordado inglês ou uma rendinha à volta. Também é uma coisa que fica muito giro. E há mães que pedem realmente com bordado inglês. Então, parte 1 do nosso ninho está concluída. Eu agora tirei os alfinetes e como eu dobrei o molde, saiu uma peça inteira. Tenho a parte de fora do meu ninho, que pode ser parte de fora ou parte de dentro, porque ele é reversível, e tenho a parte de dentro do meu ninho, tá bem? Primeira parte está concluída. Se tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui ou diretamente no grupo e pronto, amanhã ou quinta-feira teremos a segunda parte. Qualquer dúvida, já sabem, mandem mensagem, comuniquem comigo lá pela página ou através aqui do grupo, que nós, aliás, estamos aqui mesmo para ajudar, tá bem? Um beijinho grande a todas e até à próxima aula. Já está cortadinho, agora é só pôr o pé no acelerador da máquina de costura. Beijinho!